Você sabia que o seu DNA está mudando? E ele está fazendo isso de uma forma profunda para que você possa iniciar, ou seja, dar o primeiro passo de transformação biomolecular necessária para que a humanidade possa seguir no seu processo de evolução. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, te dar algumas dicas de como lidar com este processo neste momento do agora, para que você tenha menos consequências no seu corpo físico. Eu sou Vanessa Queiroz, mentora evolucionária, estou aqui para te ajudar a evoluir e ascender. É exatamente isso que você me ouviu dizer. O seu DNA está mudando, o nosso DNA está mudando. Nós estamos passando por um profundo movimento de transformação e essa transformação é necessária que aconteça desde o nível físico até o nível energético espiritual. Então é um momento que eu costumo brincar e dizer que é surfar a crista da onda da transição planetária. O momento onde a gente vem passando por N experiências, por N processos de transformação e de evolução que fazem com que a gente sinta várias situações de desequilíbrio na nossa vida, sejam elas emocionais, mentais, no próprio corpo físico, sensações no corpo físico como cansaço, dor de cabeça, pressão na cabeça, tontura, zumbido no ouvido, dor na coluna, né? Uma dor generalizada no corpo muitas vezes, uma sensação de cansaço muito profundo. Tudo isso são o que a gente chama de sintomas da transição planetária. Mas quando a gente fala de transição planetária, é importante a gente entender que se o planeta está mudando, como o microcosmo do macrocosmo, nós também estamos mudando. E não estamos mudando somente nas nossas maneiras de ver a vida, de fazer as coisas, formas novas e saudáveis de se alimentar. Nós estamos mudando na nossa estrutura biológica, nós estamos passando por um processo de transformação biomolecular. Você também já deve ter ouvido falar de como acontece, como está programado acontecer na nossa história, essa transição do nosso corpo que é embasado em carbono para um corpo sustentado e apoiado nas frequências do silício. Aquele corpo que a gente chama de corpo cristalino. Então veja bem, esta transição de carbono para silício significa exatamente uma mudança da estrutura biomolecular do nosso corpo. Isso, no sentido do nosso DNA, influi no fato de nós passarmos a ativarmos partes dessa informação da nossa estrutura de DNA que hoje não são ativas. Nós podemos pensar que das duas fitas, ou seja, da dupla hélice de DNA conhecida pela nossa ciência, nós ainda temos apenas o funcionamento, ou seja, apenas reconhecemos em torno de 3 a 5% de função para toda essa estrutura. Nós ainda temos todo o resto, praticamente 95% desse DNA, informacional para ser explorado e para ser despertado. E dentro desses 95% que a gente não reconhece, nós podemos já saber que existem mais 10 hélices, ou seja, nós temos 12 hélices dessa estrutura de DNA para ser ativada dentro da nossa frequência para que a gente possa fazer o nosso processo de evolução. E essa evolução só acontece quando a gente integra essas 12 fitas e que a gente da maneira que permitindo, né, na verdade, que nós possamos acessar a 13ª fita, que é exatamente a nossa herança andromedana. Eu sei que esse assunto parece um assunto muito complexo e é difícil a gente abordar ele num vídeo curto, né, de uma forma curta e rápida, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Todo o trabalho das tecnologias lemurianas, no qual eu faço parte e trabalho, e que eu vou trazer ainda muito aqui para vocês, tem o objetivo principal de ativar e integrar esse 13º filamento de DNA. Então, fique atento a esse processo. E quando eu disse para você no início, eu vou te dar uma dica, né, para que você possa trabalhar com essa transição e com essa mudança do seu DNA, a primeira coisa é se informar sobre isso, conhecer o que está acontecendo na sua estrutura biológica e o que está mudando dentro do seu corpo. Porque quando você percebe as mudanças que estão acontecendo e você entende a importância dessas mudanças, você começa a ter uma maior
um maior entendimento e uma maior percepção de como lidar com elas. Imprescindível nesse momento você se alimentar de forma saudável, você beber muita água, você ter uma condição de atividade física contínua para que você sustente e fortaleça a sua estrutura física para esses movimentos que estão acontecendo dentro do seu corpo e que você possa cada vez mais liberar as cargas de memórias que não servem mais para você no agora. Porque essas cargas de memórias são aquelas que pesam no seu campo emocional e no seu campo mental e que não te permitem crescer e evoluir, chegando a acessar as dimensões mais superiores. Então fique atento nesses detalhes e vamos juntos nos aprofundar nesse tema para que você possa cada vez mais entender o que está acontecendo com você e como é a melhor maneira de lidar com isso. Beijo grande e até a próxima, a gente se vê logo logo.